Mas eu vim falar aqui de Jesus, né? Jesus, guia e modelo. E eu fiquei pensando, porque tanto se fala de Jesus, guia e modelo, eu fiquei com medo de falar uma coisa demodê. Falar uma coisa assim, um lugar comum, todo mundo já ouviu, né? Fui pensando, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Então eu fiquei deixando meu pensamento assim, passear pela Galileia, por Israel do primeiro século, e ouvi assim os paralíticos, os leprosos, gritando, Jesus, Jesus, filho de Davi. Fiquei pensando que não poderia começar a falar sobre Jesus sem falar dos seus ancestrais. Porque todos nós temos raízes. E o maior problema hoje das pessoas é que elas estão perdendo as suas raízes. Por maior que seja o tronco, por mais frondosa que seja a árvore, por mais saboroso seja o fruto, se não tiver raiz, toma. E nós perdemos o contato com a simplicidade das nossas avós, dos nossos avós, dos nossos pais, das nossas origens. Perdeu essa conexão. Então pensei nesse ancestral curioso de Jesus, o Davi. Davi é um sujeito engraçado, né? Porque o Davi é igualzinho a gente. Era um indivíduo com muita fé, nasceu com uma missão espiritual, num mundo conturbado como o nosso, e ele precisava transmitir a mensagem de que há um Deus, um só, um Deus, imaterial, incorpóreo, que vela por todos nós. E ele precisava preparar o caminho para alguém que viria. Ele não sabia direito como era esse alguém. Esperava por alguém que ele mesmo não sabia como. Então, Davi primeiro começa na dificuldade. Porque na dificuldade, ou como diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, é nas noites mais escuras que o céu se enche de estrelas. Nos momentos da nossa maior fragilidade, nos momentos em que você se sente mais impotente, você abre os olhos para um poder amoroso que dirige o universo. Você faz silêncio. Você para de gritar, de espraguejar e começa a ouvir a voz amorosa e silenciosa do Criador. Então Davi enfrentou aquelas dificuldades dele, passou por tudo, mostrou que ele tinha fé, mostrou que ele tinha perseverança, mostrou que ele possuía valor, e então, ele recebeu uma tarefa e uma missão mais arriscada. Mais difícil. Que é mais ou menos o que está acontecendo com os espíritas. Que a gente começou assim, perseguido, com dificuldade, não podia falar de espiritismo. Caibá Schutel,
aqui no estado de São Paulo era uma dificuldade, e ele era bravo, né? Caibá Chuta era bravo. Primeiro comunicador espírita, falava com a maior dificuldade. E o espiritismo começou ali dando uma sopa, atendendo um doente, e foi mostrando a sua fé, o seu valor, a sua espiritualidade. Foi aprovado, passou no Enem. Aí vem a segunda fase. A segunda fase agora, você não precisa mais passar por essas dificuldades. Agora você vai assumir o cuidado das almas. E Davi se tornou rei. E aí começa uma saga. Uma saga. Porque o ser humano, quando está sem grandes dificuldades, a memória dele começa a falhar. E ele começa a se esquecer de que quem sustenta e quem governa a vida é Deus. Então, a primeira coisa que ele foi arrumar a confusão foi com a esposa do melhor amigo. Mas eu não queria focar nisso. Eu queria focar no carinho de Deus com Davi e com cada um de nós. Porque Emmanuel diz assim: você sempre será avisado antes de cair. Não é avisado pelos haters, não. É avisado por quem te ama. E o Davi tinha alguém que amava ele, que era o espinho, uma pedra no sapato. Era um profeta chamado Natan. Quando Natan entrava no palácio, Davi tremia, falando: lá vem, não vai ser bom. Não vai ser bom. Na história que ele roubou a mulher do melhor amigo e praticamente tramou para o amigo morrer, e o amigo morreu, que era o general dele, e ele ficou com a esposa. Quando ele ficou com a esposa do amigo, Natan chegou. Meu rei, não é o Roberto não, é o Davi. Estou com um caso para ser resolvido. E é engraçado, né? Porque você quer animar uma pessoa, é dar um problema dos outros para ela resolver. A pessoa fica: como é que é? Não está com problema? Traz aqui, qual que é o problema? Que a outra pessoa, não é? Você fica animado, ela pode estar até triste. Então, o fulano está com problema? Peraí, o que ele está precisando? Principalmente quando a solução é palpite, né? Ô, Davi, estou precisando aqui de um palpite para resolver esse problema de uma pessoa. Agora, qual é o problema? O problema é o seguinte: é um homem muito simples, ele tem uma ovelha, e o vizinho dele, muito rico, tem 100 ovelhas. O vizinho foi lá, o rico, matou o pobre coitadinho, que tinha uma ovelha, e roubou a ovelha dele. Davi, que absurdo. Que absurdo. Rei Davi, qual o senhor acha que deve ser a sentença para esse homem? Ele falou: tem que morrer. Não é? Porque dar sentença para os outros é muito bom. É bom demais. Difícil quando é o processo seu. O seu processo.
Mandar karma para os outros é fácil. Aí o Natan falou, você acha que ele tem que morrer? A sentença. Mas você não acha que está uma sentença muito dura, rei? Não, tá não. A sentença está equilibrada. Meu rei, esse homem é você. Eu? Eu não roubei ovelha de ninguém. Rei, você pode ter qualquer mulher do reino, solteira. E você foi roubar a do seu amigo, que só tinha uma. E matou ele. E aí o Davi ficou pálido. Gente, esse é o ancestral de Jesus, hein? Esse é o bisavô. Não é? Porque Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. Está achando que Jesus veio para os sãos? Não. Se você está esperando ficar curado para encontrar com Jesus, você não vai encontrar. Porque Jesus está onde está, com gente doente. Pessoa com defeito, com dificuldade, com vício, com imperfeição. Quem que você acha que Jesus põe para falar dele? Os sãos? Quando Davi viu que o processo era o dele, ele falou, essa sentença está pesada. Está pesada. E o Natan falou, não, mas Deus está dizendo que está pesado mesmo. Ele não quer que você morra. É que você corrija. E esse foi um grande elemento na vida do rei Davi. Porque o filho dessa união é ninguém mais, ninguém menos do que Salomão. Salomão. Só que aqui tem um problema, porque o filho vai repetir o pai. Mas aí já é a história do Salomão. Nós temos que chegar em Jesus. A partir desse momento, muda a perspectiva de Davi. E ele passa a desejar, se arrepender, desejar a reparação, desejar a pureza de alma. Isso era importante. Porque a maior e a melhor forma de divulgar o Espiritismo é exibi-lo na nossa vida. Você desce o elevador, o vizinho fala, esse vizinho é diferente, esse vizinho é meio perturbado. Eu acho que ele é espírita. O sujeito desce orando, dá bom dia pra gente, a pessoa para na vaga dele, ele vem educadamente, esse cara é meio perturbado. Ele deve ter alguma... É assim, é no condomínio, é na padaria, é no dar o bom dia para o porteiro. É assim que a gente divulga o Espiritismo. E o Davi aprendeu isso. Aprendeu isso. Só que aí ele entusiasmou. É aí que vem a história bonita que vai ligar a Jesus. Davi divulgou, falou, agora eu vou construir um templo, que é a nossa vontade agora. É a fase que nós estamos no Espiritismo, nós temos que divulgar, vamos fazer um evento grande em São Paulo, a gente quer fazer, tem que fazer. E tem que fazer. E aí, ele estava no palácio, confortável, né? Veio lá um paleta de cordeiro, geleia de hortelã, e o Davi tranquilo, e aí ele olhou para o símbolo da fé dele.
Percebe? Não é ritual. É o sim. É igual o Dia dos Pais, aí meu filho vem, faz um bilhete assim, pai, eu te amo. Para você, não tem, é um mero papel. Para mim, tem um valor especial. E você guarda aquilo. Como você guarda um anel da mãe. Como você guarda um bordado da avó. E o símbolo do afeto religioso do Davi era a arca. Uma arca lá feita, com os anjinhos com asa. Então, está valendo. Ele olhava aquilo, olhou para ele. Eu estou comendo cordeiro, sentado aqui num trono, estou confortável. E a arca está numa tenda. Porque desde Moisés, o grupo espírita era uma tenda. Olha que interessante. Porque a instrução que veio é: circula e divulga. Monta uma tenda e leva essa tenda para tudo quanto é lugar, gente. Porque é nós que temos que ir ao necessitado. Ele olhou para a tenda olhou para ele e falou: coitadinho. Coitado de Deus. Tadinho. Eu sou rei, acho que eu vou ajudar Deus. Não pode. Essa coitadinha da arca lá, não, tomando chuva, tomando sol. Eu vou construir um negócio bonito, Azar. Vou construir um templo. Aí veio a ideia de construir templo. Vou construir. Sou rei. Construo. E vou construir uma casa bonita, essa arca vai ficar guardada, vou fazer um negócio assim, bonito. Entrou Natan. Natan entra e falou: o que eu fiz dessa vez? E a mediunidade desse Natan era um negócio absurdo. Natan entra e fala assim: rei Davi. Oi, Natan, tudo bem? Tudo bem, rei. Estão falando aqui que você está querendo construir um templo. Ele falou: Deus. Tô, Natan. Pois é, Deus mandou um recado para você. Ele pediu, está em Crônicas, 2 Crônicas 17. Ele pediu para te dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ai, lascou. Você faz... É assim. Você constrói a casa para a sua nora. É para o seu filho, mas você fala que é para a nora, não é? Para apaziguar. Ela fala: não vou morar lá. Está construindo uma casa para Deus, porque, coitadinho, achou que Deus era sem teto. Deus não tinha casa. Coitadinho de Deus. Perceberam? Aí vem o Natan e fala: Deus falou que não vai morar lá. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque mãos humanas só constroem coisas materiais. Deus é imaterial. Aí o Davi pensou: meu Deus, agora. Já tinha mandado construir. Eu falo: mas e vai morar onde? Ele pediu para dizer para você que ele vai construir o templo dele. Ele mesmo vai construir. Ele falou: nossa, tá bravo. Puxa vida. Um recado desse, Deus ficou ofendido. Na concepção do Davi, ele falou: pronto, criei inimizade com o pai.
É Ele, Deus, que vai construir um templo. E nesse templo que Ele vai fazer, Ele, Deus, Ele vai morar. Davi falou, minha Nossa Senhora. Quer dizer, não tinha Nossa Senhora ainda. Ele falou assim, meu Deus, não vai dar certo. Meu tempo, né? Que templo é esse? Imagina, você vai construir um negócio bonito para divulgar a doutrina, vem o doutor Bezerra e fala assim, não, eu já estou construindo um negócio. Você fala, pronto, acabou. Não vai ninguém no meu grupo. O próprio doutor Bezerra está construído. Quem que vai no meu? Acabou. Não é? Aí você monta uma mercearia, vem uma grande rede de supermercado, monta um negócio 100 vezes maior do que o seu, acabou. Você fecha e vai embora. E aí ele ficou pensando, e eu queria que você pensasse nisso. Deus vai construir um templo que ele vai morar? Que templo é esse? Ele falou, Natan, ele pode contar que templo? Vai, quer te contar. Quer te contar. Ele pediu para te contar. Porque ele vai precisar de você. Ah, bem. Nossa, agora... Agora sim. União de projetos. Vai precisar de você, Davi. Vai precisar de mim por quê? Porque o templo que Deus vai habitar na terra não é de pedra. Não é de pedra? É de areia. Também não é de areia. De palha. Não. É de quê? O templo é um ser. Hã? Um ser? É. Vai ser um descendente seu. Eu falo, não entendi. Não entendi. Davi, presta atenção, Davi. Até hoje, nós estamos pegando leve com você. O Davi ficou pálido. Até agora, nós estamos tratando você igual bebezinho, Davi. Estamos te dando uma madeira, você está no bercinho, dorme depois do almoço. Agora é hora de ficar adulto, Davi. Você está achando que Deus está morando dentro daquela arca ali, Davi? Eu até achei que era meio apertado mesmo. Você está achando que Deus escreve livro, Davi? Davi, você está achando que Deus fala palavras humanas? Não. Deus vai mandar uma consciência. E ela vai vir nesse planeta aqui, Davi. E ele está avisando. E está avisando com antecedência para você se programar. Quase 1000 anos antes. Para você se preparar. Essa consciência que vai vir aqui, Deus mora nela. Davi falou, meu Deus, que projeto é esse? Como é que vai ser o nome desse menino? Emanuel. Ou Immanuel, em hebraico. Deus conosco. Perceberam? Deus conosco. Davi, presta bastante atenção. Esse seu descendente que vai encarnar,
Porque para de ficar lendo esses livros místicos e ficar achando em milagre. Deus age pelas leis da natureza. Você está assistindo muito Netflix, Davi. É uma pessoa, ela vai encarnar normal. Só que é o seguinte, Davi. Ele é tão puro. Ele é tão puro. Esse Filho de Deus é tão puro que você vai ver Deus nele. Estava feita a promessa. O tempo passa. Numa aldeia de pastores, no anonimato, eis que vem uma jovem e bela mocinha com um homem profundamente íntegro e espiritualizado. A figura mais extraordinária do Evangelho, que é José. José é aquela pessoa que Jesus disse assim: eu confio tanto nele, tanto, que agora eu vou encarnar, vou ficar criança e eu estou entregando eu e minha mãe nas mãos desse homem. O evangelho inteiro esteve nas mãos desse homem. Se ele tivesse falhado, eu não estava aqui falando de Jesus. Veio esse homem com a jovem. Ele era mais velho, bem mais velho. Por isso que desencarnou. Antes de Jesus iniciar a sua tarefa pública, chega. E aí, gente? Tem gente que vê e tem gente que não vê. Tem gente que vê, tem gente que não vê. Levaram para um homem íntegro no templo. Porque há pessoas iluminadas em todos os templos do planeta Terra. Todos. Há gente ruim também, mas tem os iluminados. Quando Simeão pegou essa criança, ele viu com a alma. Falou, é ele. Eu estou segurando o templo de Deus. E aí o que ele faz? Se emociona. Ele se emociona. Ele olha e fala, meu Deus, quantos vão desejar estar no meu lugar agora? Quantos? Eu estou segurando a consciência que te reflete com mais pureza neste mundo inteiro. Não há nenhuma consciência tão pura capaz de te refletir com tanta grandeza quanto esse ser que está aqui, começando a encarnação, seguindo todas as leis naturais, porque Jesus não veio revogar a lei nenhuma. No momento ele falou, ai, deixa eu curtir um pouquinho, né? Afastou, falou, Maria, deixa eu só curtir um pouquinho, só um tiquinho, eu já estou desencarnando mesmo. Falou, Senhor, encerrei, pode me levar.
Eu acho que demorou um pouquinho, porque Deus não gosta de defunto oferecido. Ele falou, Senhor, despede o seu servo, me leva, já vi tudo que tinha que ver, não vê mais nada. Mas acho que ainda ficou um tempo ainda. Aí ele foi para o cantinho. Aí você imagina quais os espíritos que você acha que ficavam do lado de Jesus? Os cristos do sistema solar. Os amigos dele. Os amigos dele. Não é? Perceberam? E aí, aquela comitiva, né, espiritual, Simeão faz uma prece, vira para a criancinha, fala, ô Senhor, ô mestre, já tanto lugar para você nascer, mestre. Vou te contar, esse mundo está tão difícil. Está tão difícil. O senhor poderia ter escolhido, eu tinha tanto reinado para o senhor nascer. Eu já podia ter nascido assim, pelo menos com um patrimôniozinho, uma coisa aplicada, não é? Umas casinhas, umas ovelhas, uma coisa assim para te dar um conforto, Senhor. Eu não estou desprezando que eu gosto muito do José, é um homem puro, Maria, mas eles são pobres demais, Senhor. Eu acho que alguém aí errou. Oh, Senhor, com tanta falta de recursos assim, Senhor, onde o Senhor vai erguer a sua obra, Senhor? Onde? E aí, os cristos que estavam do lado assim, guiaram a mãozinha do bebezinho, e o bebezinho pegou a mãozinha e bateu no coração do Simeão. É aqui, Simeão. É aqui, Simeão. É aqui que eu vou erguer a minha obra do Evangelho. Aqui dentro. Aí o Simeão entendeu tudo. Ele entendeu. Ele entendeu a dimensão da encrenca. Que ele voltou e falou para Maria assim: Maria, esse é o Salvador. E ele nasceu para a queda de muitos em Israel. Porque ninguém vai entender. Ninguém vai entender. A obra dele é uma obra invisível, construída no coração das criaturas. O povo não vai entender isso, Maria. Não vai entender. E o tempo passou. E se você é mãe e acha que é difícil ter um filho, imagina ter um filho que é o governador do planeta. Maria olhava para cadê o menino? José, cadê o menino? Eu não sei, estou na carpintaria, Maria. Cadê? Meu Deus, cadê o menino? Sai. Aí onde Jesus estava? Na estrada. Aí Maria olhava, está lá no capítulo 3, Boa Nova. Capítulo 2. Aí Maria falava, José, chega aqui, meu bem. Aquele moço ali,
O nosso menino Jesus está conversando. Não é aquele maior assassino de Israel? Ele fala, o José, o que a gente faz? Chega de mansinho, Maria, porque com um jeitinho a gente conversa, consegue tudo, né? Chegava lá, o criminoso estava ouvindo a criança. E o coração da Maria saindo do peito. Aí ele ia falar o que com o menino? Não é? Porque a gente chega para o filho e fala assim, menino, tem que aprender a dividir o brinquedinho. Não é? Aí você encontra o filho orientando um criminoso, você vai falar o quê? Meu filho não pode fazer caridade. Você tem que selecionar as pessoas que você faz o bem. Não? Perceberam? Ela ficou preocupada. Gente, o que eu estou querendo te dizer? Por que nós estamos procurando sinais externos, extraordinários na vida de Jesus? O extraordinário está no coração das criaturas. Então Jesus ficou maiorzinho, a idade do meu agora. Quinta-feira, o João faz 13. Exatamente 13 anos. Porque na cultura judaica, 13 anos é maioridade. E aí, o que ela pensa? Que eu já estou pensando. Você já fez o que está fazendo para casa? Filhão, fazendo para casa, filho. Tô, pai. Filho, o que você quer? Trabalhar. Ah, não sei ainda, pai. Não, vamos com calma, você está novo, né? Você já fica pensando, não é? Então Maria falou assim, ai meu Deus, preciso arrumar um emprego para esse menino, uma escola, um carpinteiro, a situação aqui está difícil, não está fácil. Já sei. Minha prima é casada com um sacerdote. Eu vou pedir um cargo em comissão. É um nepotismo, né? Vou lá no templo, vou pedir um cargo em comissão. Coloca Jesus, ele estuda, consegue uma bolsa. Ele vai ser advogado. Vai que ele faz um concurso para juiz. Não é? Doutor da lei. Foi lá no templo, cheio de advogado, porque uma coisa que nós temos que entender é que no tempo de Jesus não tinha separação dos poderes do Estado, então não tinha, quer dizer, nem sei se tem hoje também, mas ok. Executivo, legislativo, judiciário, pelo menos no papel está tudo separadinho, mas na época nem no papel, era tudo junto. Então o Sinédrio era Senado, Câmara dos Deputados e Poder Executivo e Banco Central. Porque o templo era o lugar mais seguro de Israel. Então todo mundo guardava o dinheirinho no templo. Lá era um banco. Por isso que tinha os cambistas. Então o negócio ampliou. Ninguém fala, não, esse negócio de Deus, não, vamos pensar em Deus, não, vamos pensar em trocar dinheirinho. Guardar dinheiro, virou um negócio. Então Maria foi lá, cheia de advogado, cheia de gente entendida. Não é? Igual hoje. Cheio de gente entendida em espiritismo, doutores da lei. E aí ele chegou, conversou, falou, menina, olha, não é porque é meu filho, não. Toda mãe é assim, né? E o menino é brilhante. É brilhante, o menino é brilhante, ele precisa de uma bolsa. Aí falou, Maria, então, em respeito ao Zacarias, que é casado com sua prima Isabel, apesar que o menino, filho dela, é meio doido, tal de João Batista, fica só no deserto, comendo gafanhoto, mel, mas ainda bem que esse aí vai dar alguma coisa, né? Esse aí vai dar alguma coisa. Traz aqui que nós vamos fazer uma entrevista com ele. Levou.
Menino Jesus, para fazer entrevista. Menino adolescente, né? 13 anos. Foi lá fazer entrevista, os doutores da lei ficaram de boca aberta. Ficaram tudo de boca aberta. Maria do céu. Não, já com bolsa integral. É bolsa integral. Inclusive, a gente quer que você assine aqui uma autorização para a gente poder fazer uma divulgação no Instagram do templo. Não é? Melhor, esse menino vai ser o melhor aluno. Perceberam? Aí, Maria ficou tão feliz. Conseguiu a bolsa integral, menina, estudar na melhor escola de Israel. Ia ter um diploma, com a inteligência. Tá, graças a Deus, meu Deus. Voltou tranquila, sorrindo. Chegando em casa, o menino está na porta. E com aquela cara de Natan. Ela olhou. Falou, o que deu errado? Aí ele chegou e falou, mãe, por acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com Deus? A pergunta é difícil, né? Então eu vou fazer assim, mãe, por acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com Deus? Letra A, sim. Se é sim, por que você foi pedir ajuda de seres humanos, se eu estou em comunhão com Deus? B, não. Eu não estou em comunhão com Deus, então eu não estou preparado para fazer minha missão. E aí Maria pensou, A ou B? A ou B? A. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. A minha mãe me acha bonito. Você quer o quê? É A, vai falar que o filho está despreparado? Está preparadíssimo, é A, está em comunhão. Meu Deus do céu. Oh, meu filho, você tem que entender que eu sou mãe. Eu estou preocupada com o seu futuro e tal. E ele falou, mainha, eu estou em comunhão com Deus. Mãinha, eu sou o templo de Deus, mãe. Mãe, lê o livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhe servir de guia, modelo? Ela falou, filho, o livro dos Espíritos não veio ainda. E aí ele falou, vou resolver esse problema. Entrou lá para dentro, diz Humberto de Campos, respeitosamente falou, pai, eu posso trabalhar com você na sua carpintaria? E José falou, pode, meu filho. Eu acho um desperdício. Mas você pode. Pai, é o seguinte, é que eu estou fazendo uma pesquisa de mercado. Eu tenho que ficar aqui para eu viver e conviver com as pessoas, pai. Eu preciso me inteirar do cotidiano das pessoas. Porque aquelas pessoas que estão lá no templo, eles só ficam em salas fechadas, eles não sabem nada do problema das pessoas. Eles ficam criando regra que ninguém cumpre e falando coisa que não se aplica à vida de ninguém. Então eles ficam falando em lavar a mão 15 vezes, 5 vezes, 3 vezes, não sei o quê. E a nossa vizinha aqui, mãe, perdeu o filho assassinado e ela está triste.
E não tem ninguém no templo falando para Dona Maria, que é a sua xará, mãe. Então eu tenho que observar a vida das pessoas. Mãe, eu sou o templo de Deus. Deus vai agir por mim. Aí José falou, ô filho, então vem trabalhar. E o que Humberto de Campos registra? Porque ele viu. Humberto de Campos registra porque ele viu o filme. Então é o seguinte, quem desencarnar primeiro, assiste a premiere e conta pra gente. Ele viu que está tudo registrado. Está tudo registrado. Então, a partir do momento que Jesus começou a trabalhar na carpintaria que funcionava dentro da casinha, Humberto de Campos diz, os dias encheram-se de alegria. Por quê? Porque Jesus estava lá. E onde Jesus está, tem alegria. Sabe por que tem alegria? Porque quem ama, aceita você como você é. Você pode ser você ao lado de quem você ama. Porque quando você está do lado de uma pessoa que não te ama, você se sente desconfortável. E aí você assume uma postura o quê? Protocolar. Você não pode ser você. Então você fica seguindo convenções sociais. E a religião do tempo de Jesus havia se tornado um movimento convencional de gente fingindo que é boa. Pronto, o espírito bravo foi embora. Mas com Jesus não. Com Jesus era diferente. Era diferente porque a vida, ele almoçava, almoçar com Jesus. Escuta aqui, eu estou falando aqui igual um doido. Você trocaria 1000 horas de fala para almoçar com Jesus 15 minutos? Não trocaria? Trocaria tudo, não? Para almoçar, está do lado dele. E ele come, hein? Ele come. E mais do que isso, hein? Depois que ela é crucificada, os apóstolos, alguns deles estão andando na estrada de Emaús, que é uma estradinha que conduz à região do Porto. Estão andando, aparece um peregrino, eles começam a bater papo, falam da questão 625 do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, o problema das edições da Gênese, conversam tudo e não reconhecem que é Jesus. Mas o cara era bom de papo, perceberam? Era um papo que se apaixonava. Se apaixonava por Jesus. Porque o papo dele era um negócio fora de série. E o pessoal não sabia que era Jesus, porque disfarçou, né? Ou os apóstolos eram muito tontos. Né? E aí, falaram, gente, ô peregrino, não vai não. Fica aqui com a gente. Hospeda aqui, amanhã você vai, está de noite, perigoso. O peregrino falou, então tá, olha isso. Então eu vou ficar com vocês. Aí foi lá tomar um banho da época. O banho da época era lavar o pé e as axilas. Foram fazer refeição. Aí eles viram o templo de Deus em ação. Por quê?
O que acontece quando você chama amigos, pessoas para comerem com você? Coloca os pratos. O que acontece? 1, 2, 3, atacar. Cada um sai pegando o seu. Não é? É por isso que fondue é evento cultural, porque você tem que ir para... Se a pessoa te chamar para fondue, você tem que fazer uma refeição antes. Porque é aquela vasilhinha pequenininha, um tiquinho de espeto e todo mundo colocando aquele negócio. E é uma briga. Se você tiver com fome, né? Aí chamaram o peregrino, estava todo mundo. De repente, o que viram o peregrino fazer? O peregrino pegou o pão, partiu primeiro, todo mundo com educação, falou, era convidado, nós convidamos, deixa ele servir primeiro. Ele partiu o pão, partiu e começou a servir todo mundo. Eles falaram assim, Senhor, é você. Mestre, é você, mestre. Em toda a nossa vida, o único que a gente viu servir todo mundo primeiro para depois comer é só você, mestre. É você. E Lucas diz, e reconheceram ele no partir do pão. Perceberam? No partir do pão. Então Jesus se revelou, ou melhor, Jesus revelou Deus. O que você pensa? Deus? Uma vez o Chico, só para a gente ir, que já é estratégico, depois a gente volta falando do guia e modelo. O Chico falou assim para Emmanuel, eu estou com dificuldade de entender Deus. O senhor podia me mostrar, eu queria ter uma dimensão mais ampla, Emmanuel. Ele falou, claro, Chico, que maravilha, eu vou te mostrar isso. Levou o Chico para um lugar, no mundo espiritual, que era um cinema 7K. 7D. Negócio. De repente o Chico sente que está saindo da Terra. E é uma sensação, não está saindo não, mas é uma sensação, né? E aí saindo da Terra, e de repente ele começa a ver a Terra girar em torno da Terra. Fala, meu Deus, esse é o planeta. Aí esse é o planeta. Eu mando, calma, Chico. Calma. E aí começa a viajar, ele começa a ver o sistema, o Sol, os outros planetas. Eu falei, é o sistema solar. Nossa, é o sistema solar. Que coisa. E aí começa a se afastar do sistema solar, o sistema solar vai ficando pequenininho, e aí ele vai começando a ver outros sóis, com outros planetas. Ele fala, meu Deus. E aí o negócio começa a ficar rápido. E ele vai se afastando, daqui a pouco ele começa a ver a nossa galáxia. 100 bilhões de sistemas solares. Nessa hora o mineiro já está pálido. O mineiro não gosta muito de coisa grande, assim, né? Outra coisa mais interior, né? Já começou a sentir aquele desconforto. Se fosse um paulista, ia adorar, né? Nossa, grande, mostra outra galáxia. O mineiro começou a ficar assustado, olhando aquilo, né? Eu, Emmanuel, calma, Chico, calma. E aí a Via Láctea começou a ficar pequena, ele começou a ver aglomerados de outras galáxias. E o Emmanuel falou, tá vendo isso tudo? Ele falou, tô. Pois é, Chico. E Deus está para além de tudo isso. Entendi, mãe. Dá para voltar e tomar um café? Então nós vamos dar uma parada para você tomar um café e daqui a pouco a gente volta.